Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio Marcelo e dando sequência a essa aula num ambiente um pouquinho mais lúdico, que é o jardim da minha casa. Então, eu peço perdão se às vezes vocês escutarem um passarinho, um cachorro, barulho de carro, porque quando é um ambiente externo, esses sons acabam aparecendo. Mas, de toda forma, acaba sendo bom, né, para descontrair um pouco até a aula nesse ambiente remoto, né? Então, hoje nós vamos tratar sobre a continuidade da DVA. Em aula anterior, eu fiz uma exposição sobre a DVA, mais sobre a perspectiva teórica, e agora a gente vai abordar mais ela relacionada aos aspectos práticos. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela, e a base deste modelo, ele é o próprio CPC número 9, né, que trata da estrutura da DVA e os aspectos relacionados a ela, né? Então, o CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, dentro do modelo previsto lá dentro da estrutura do CPC, ele é uma estrutura bem formatada, não tem muito como fugir desses aspectos de grupos relacionados no modelo proposto por eles, né? Então, iniciaria ali pela receita. Esta receita, ela é decorrente das atividades principais da companhia, quando ela vende mercadorias, quando ela vende produtos ou presta serviços, então entraria nessa primeira linha aqui, nesse grupo de receitas. Algumas outras receitas decorrentes de atividades que internamente possam acontecer, né, vender um ativo imobilizado, por exemplo, acabaria entrando também nesse primeiro bloco ali de receitas da companhia. A essas receitas seriam realizados alguns ajustes a título de ou constituição ou reversão daquilo que em contabilidade é chamado de, tem duas siglas, né, normalmente, ou é PDD, provisão para devedores duvidosos, ou PCLD, são aqueles valores constituídos quando a empresa julga ter um risco de não recebimento de seus clientes. Então, quando eu constituo a provisão, ele vai diminuir dentro dessa receita, porém, se um cliente que eu considerava como um não pagador, ele vier a pagar, eu faço a reversão da constituição. Então, tudo isso dentro do primeiro bloco de receitas. Em um segundo bloco, viriam os insumos adquiridos de terceiros. Na compreensão da DVA, esses insumos adquiridos de terceiros, ele tem a ver com aquele agregado de custos e de materiais que são utilizados para a produção da receita. Então, estes custos do produto, da mercadoria ou dos serviços, eles viriam dentro desse segundo bloco. O que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui é que, normalmente, estes custos, quando vêm para cá, eles são pegos da demonstração do resultado, e lá na demonstração do resultado eles estão sem os impostos, né, por conta de uma possibilidade de compensação tributária que normalmente as empresas têm, quando elas adquirem mercadorias ou produtos, elas excluem os impostos desses itens, consequentemente, quando vai para a demonstração do resultado na forma de custo, também está sem estes tributos, né? E neste caso aqui específico, nós temos que incluir os tributos. E tomar o cuidado também que dentro dos custos, lá na demonstração do resultado, tem um agregado de itens, né? Como mão de obra, como energia elétrica, como a própria depreciação, e a gente tem que ir fazendo essas exclusões de tal maneira que esse custo dificilmente ele vai bater com aquele custo dentro da demonstração do resultado do exercício. Pegando, então, aquilo que foi gerado pela companhia, deduzindo, né, os insumos, nós chegamos nesse primeiro subtotal de valor adicionado bruto. A ele, nós tiramos a depreciação, a amortização e a exaustão, porque são itens que eles têm um efeito considerado como um efeito contábil, um efeito econômico, mas que não sai dinheiro nesses três itens. Então, aqui nós temos que ajustá-los para que nós tenhamos o valor adicionado líquido produzido pela entidade, né? Aquilo que ela efetivamente conseguiu gerar de produção de riqueza através das suas operações. Aquilo que foi produzido pela entidade, nós devemos também considerar o que é recebido em transferência, quando a companhia, por exemplo,
ela investe, né, em instrumentos financeiros fora da entidade, e esses instrumentos financeiros acabam gerando receitas financeiras, por exemplo, essas receitas financeiras, elas vieram em transferência. Assim como o resultado de equivalência patrimonial, tudo isso está vindo em transferência, por uma gestão externa às operações da companhia. Quando eu pego, né, aquilo que foi produzido pela entidade, mais aquilo que foi adicionado e recebido em transferência, nós teríamos o valor adicionado total a distribuir, né, que seria a soma dos dois itens. Valor total a distribuir. Este valor total a distribuir, aí nós iremos efetivamente distribuir para os vários interessados nessa riqueza. Isso, segundo a perspectiva da DVA, os diversos interessados na distribuição desse valor, ele tem a ver com o pessoal, né, na forma de salários, de remuneração direta e de remuneração indireta, os benefícios, né, fundo de garantia, tudo dentro desse bloco de pessoal. Há uma distribuição separada também de impostos, taxas e contribuições por esfera, né, seja federal, municipal, estadual, que também deve aparecer na estruturação do modelo da DVA. Aqueles recursos que são distribuídos na forma de remuneração de capitais de terceiros, quando são pagos juros sobre empréstimos, por exemplo, aluguéis também de infraestrutura que a empresa utilize, né, e paga por esses aluguéis, assim como a remuneração dos capitais próprios, na forma de juros sobre o capitais próprios, na forma de dividendos também. Para tornar um pouquinho mais amistoso com números, né, isso tudo que eu estou explicando a vocês, então eu peguei aqui um exemplo de uma demonstração do resultado, naquela formatação convencional da demonstração do resultado, partindo da receita bruta até chegar no finalzinho, lá no lucro líquido. Aqui eu separei por cor, até para ficar mais fácil compreender a desagregação desses valores quando a gente os transporta para a DVA. Então, a gente vai fazer um link sobre a DR e a DVA, até com cores para ficar mais fácil, né? Então, essa receita bruta de vendas, né, de R$100 mil, que aqui está em amarelo, quando nós colocamos no modelo de estruturação da DVA, ela também virá aqui para a primeira linha, ó, receita, e 100 mil, neste exemplo provocado pelas vendas, né, que a empresa teve lá na demonstração do resultado. A esses 100 mil, nós excluímos de insumos adquiridos de terceiros 22.790. Neste exemplo, esses insumos, eles são decorrentes aqui, olha, de energia elétrica e de serviços. Esses 5.550, por cor, é a soma de materiais mais serviços de terceiros. E também, agregando a esse insumo, estão os custos do produto vendido, né? Tomando cuidado que na vida real, naturalmente, não seria tão simples pegar o custo da DR e colocar na DVA. Nós teríamos que, conforme eu falei anteriormente, incluir os impostos decorrentes lá dos estoques e separar ali dentro do custo do produto, da mercadoria vendida, do serviço prestado, aquilo que é mão de obra, aquilo que é energia elétrica, e ir desagregando esses valores, né? Mas aqui, para fins de simplificação, nós consideramos o custo já desagregado desses itens. Então, pegando as receitas menos os insumos adquiridos de terceiros, nós chegaríamos no valor adicionado bruto, de 77.210. Neste nosso exemplo aqui, não teria nem depreciação, nem transferência de valores de terceiros. Então, esses 77.210, nós iríamos distribuir ali entre os diversos interessados, né, na distribuição da riqueza. Então, esse 77, uma parte foi distribuída para o pessoal, uma parte na forma de impostos, também a remuneração de capital de terceiros ficou com R$ 9.400, e a remuneração de capitais próprios, só um minutinho, bom, passou lá, e a remuneração de capitais próprios, 25.862. Somando todos esses itens de distribuição, ele acaba fechando ali com 77.210, mostrando claramente como que foi a distribuição aos diversos interessados, né? Nesse caso, a gente observa que a maior distribuição
foi na forma de impostos, o que normalmente acontece, né? Alguns dizem que o governo ele é o sócio oculto ali das empresas e ele acaba ficando com uma riqueza enorme ali, principalmente aqui no Brasil. Para ajudar também a tornar mais claro, né, toda essa explicação, eu vou apresentar para vocês um modelo de uma DVA da vida real, né, que eu sempre gosto de enfatizar, né, que às vezes parece que aquilo que o professor fala não acontece na vida real, mas na verdade acontece sim, né. Então eu peguei aqui um modelinho da DVA da Gerdau, pode suscitar o nome, né, porque as demonstrações contábeis, elas são públicas, né, então qualquer um pode ter acesso a esses dados. Então, por isso que eu estou pegando esse da Gerdau, onde apresenta a estruturação da DVA deles, né, separando ali mais ou menos, de acordo com o que nós falamos, né, as entradas ali decorrentes das receitas brutas que tiveram ali com produtos, né, venda de produtos, prestação de serviços e tal. Foi feito algum ajuste ali decorrente de provisões que eles tinham também, e descontado os insumos ali adquiridos de terceiros, né, matéria-prima e tal, aquilo que eu abordei anteriormente lá, falando que há aquela desagregação dos custos, né, e aí eles acabam sendo nessas saídas aqui. Então, se pegar as entradas e diminuir esses insumos adquiridos de terceiro, a Gerdau teve um valor adicionado bruto de 1 bi e 661 milhões, né? Este valor, ajustado pela depreciação, chegou-se ali e somado também aquilo que foi adquirido em transferência, o valor total a distribuir, 4 bilhões 110 milhões de reais. E aqui nas linhas de baixo, como que foi distribuído esses 4 bilhões 110 milhões, né? Uma parte para o governo, uma parte para os colaboradores, uma parte na forma de participação nos resultados, bem alinhado com aquilo que eu apresentei anteriormente lá, nos aspectos do exercício que eu bolei, né, que eu inventei aqui com uma explicação direcionada a um relatório da vida real. Então, este é a DVA, né, tão importante ali dentro das estruturas, das demonstrações contábeis da empresa e previsto em CPC específico. Tá certo, pessoal? Espero que a aula tenha sido do agrado de vocês, né? O ideal é que vocês tivessem assistido anteriormente os aspectos teóricos relacionados à DVA, e aí, conjugando com esses aspectos práticos, eu acho que fecharia de uma maneira bem legal o assunto. Beleza? Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir o meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo, que tem uma série de vídeos que podem ajudar a todos, especialmente aqueles que estão procurando conhecer um pouco mais sobre contabilidade e sobre finanças. Um abraço a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo.